Isaías 44, a partir do versículo 3. Diz assim: porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto a correntes das águas. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Senhor, eu te louvo pelo teu toque, pela tua graça. Fala conosco nessa noite. Derrama uma unção nova, uma unção fresca sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, ser levados para um lugar que nós nunca fomos. Nós queremos ser conduzidos pelo teu Espírito. Que não seja um homem falando, mas que seja o teu Espírito ministrando as nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a sede do Espírito. Existe um clamor dentro de nós. E esse clamor, ele só pode ser saciado pela água que desce do Espírito. Existe um clamor da igreja, existe uma fome por Deus. Por isso Deus está nos transicionando para um lugar onde a igreja está sentindo fome e sede de Deus. Irmãos, nós acabamos de ler que tem água liberada para quem tem sede. Tem torrentes de água para a terra que está seca e árida. A tua fome e a tua sede determinam o quanto você tem de Deus. Você conhece alguém que está conectado com o Senhor pelaquilo que sai da sua boca, pelaquilo que aquela pessoa manifesta. Então a minha sede não pode ser uma sede momentânea. A sede e a busca por Deus, ela tem que ser constante. Eu preciso nutrir um relacionamento com o Senhor a cada dia. Porque a cada dia nós vamos acessando níveis de intimidade. É assim quando nós conversamos com alguém. Para que a pessoa seja nosso amigo, primeiro, precisa passar por alguns crivos. Você não conta segredo para qualquer pessoa, conta? Não. Essa pessoa precisa da prova da sua amizade. Você vai conhecendo, você faz testes com ela. O Senhor está trazendo a igreja para um ambiente de glória, onde nada mais faz sentido se não estar em sua presença. Um ambiente onde as suas queixas não tem mais relevância, onde a murmuração era suprimida pela certeza que o Senhor está contigo. Existe um lugar, uma habitação que Deus preparou para os seus filhos, a sombra do Onipotente. Você pode descansar. Tem refrigério para mim e para você. Você recebe isso, amado? Refrigério chegando sobre a sua casa. Derramarei água sobre aqueles que têm sede. Onde é que está a tua sede? Onde está o foco da sua vida? Onde está a sua meta? Se você me disser onde está o foco, eu vou dizer qual é o seu destino. Se os teus olhos estão na cruz, se os teus olhos estão em Deus, então o seu destino é vida eterna. Então a minha sede precisa estar alicerçada naquilo que Deus falou sobre mim. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Estamos tão preocupados com aquilo que nos rodeia e deixamos de participar para Deus dos nossos anseios. Ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que aquele que te vê em secreto te recompensará. Entra, fica sozinho um pouco com Ele. Diga: Senhor,
Tem tanto tempo que eu não te sinto mais. A minha terra está seca. Os meus lábios estão secos. Eu preciso da água que desce do teu trono. É essa água que restaura, queridos. É essa água que estabelece um novo nível. Derramarei água sobre o sedento e sobre a terra seca. Deus está falando sobre pessoas que estão clamando. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou anunciar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Tem segredo de Deus para quem clama. Deus quer compartilhar do seu coração com você. Precisa saber, você quer. Você está no lugar certo, onde o rio de Deus está passando. As suas raízes estão plantadas junto ao rio de Deus. Tem água para pessoas que estão sedentas, e tem chuva para uma terra que está seca. Significa que Deus está gerando um clamor dentro de nós, uma sede por mais do seu Espírito, e a terra está recebendo provisão de Deus. Uma terra que não produzia mais, por causa do clamor dos filhos, começou a produzir novamente. A palavra do Senhor diz que existe uma expectativa pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então, quando um filho clama, o Senhor manda investimento sobre a terra. A terra que não produzia, começa agora a produzir, porque nós recebemos o domínio dessa terra, e porque nós perdemos, está desse jeito. Agora chegou o tempo da igreja de acessar lugares que nunca foi, ou nunca teve coragem, mas nós precisamos pregar a sede e a fome de Deus. Irmãos, terrível é você pregar para quem não tem fome e sede. Está sempre de bucho cheio, ou aparentemente está de bucho cheio. Joel capítulo 2, o versículo 28 diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse derramar fala de uma chuva sobre todos. Está falando sobre o derramar do Espírito Santo. A promessa dada em Joel, que foi cumprida em Atos do capítulo 2. Então significa que o Espírito Santo não é mais uma promessa, é uma realidade no meio da igreja. Emanuel, é Deus conosco, é Deus em você. E o Espírito Santo, ele tem sede, ele tem fome da palavra. O que alimenta o teu espírito, aquilo que foi regenerado, é aquilo que vem de Deus. O pão vivo nos alimenta, é a sua palavra, é a água do Espírito que nos purifica. Essa sede e essa fome precisa ser uma realidade dentro de nós. Deus não quer te satisfazer. Eu vou repetir: Deus não quer te satisfazer, Ele quer te tornar insaciável. Depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Quanto mais você clama, mais Ele te dá. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais você come, mais fome você tem. Existem homens e mulheres insaciáveis aqui, queridos. Sabe, nós precisamos parar de murmurar, porque a murmuração, ela é contra Deus, não é contra homens. A murmuração, ela faz com que você reclame de coisas, mas tem ambientes que Deus está te colocando para que você manifeste a glória de Deus. O problema é que a nossa geração, ela está mal acostumada. Nós temos fartura de pão. Nunca teve tanta palavra em nossos dias. Se você digitar no YouTube a palavra que você quer ouvir, lá vai estar. Então, está trazendo uma falsa saciedade. Quando você vai falar sobre a palavra com alguém, o que eles dizem? Eu conheço. Não, isso aí eu já sei. Todo mundo já sabe alguma coisa, mas quando nós vamos analisar o fruto, ou a vida, não está batendo com aquilo que está
declarando. O que Deus está fazendo, Ele está convertendo os nossos corações e nos transformando em proclamadores do seu reino, para que aquilo que eu estou proclamando esteja coeso com a minha conduta, porque conduta e proclamação precisam caminhar juntos. Se não há uma conduta de santidade, como eu vou proclamar um reino que é santo? Um reino que é eterno? Se não há sede dentro de mim, como eu vou gerar sede e fome no coração das pessoas? Se não há renúncia na minha vida, como eu posso pregar a cruz? Se a cruz é renunciar os meus desejos, as minhas vontades, e seguir após Jesus. O Cordeiro de Deus está passando, querido. Ele está passando, nós precisamos avistar o Cordeiro de Deus. E quando eu avisto o Cordeiro de Deus, sabe o que eu preciso declarar? Como João Batista disse: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quando o Cordeiro passa, Ele gera dentro de nós a sede por estar com Ele, por participar daquilo que Ele está fazendo. Deus nos chamou para ser pedras de edificação. E eu quero te explicar algo que é muito importante. A pedra angular é Jesus, a pedra fundamental é Jesus, mas nós como igreja precisamos sermos construídos sobre o fundamento principal, que é Cristo. Tem muitas construções, tem coisas que você está estabelecendo que não está sobre o fundamento correto, e por isso não está dando certo. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo está tocando e movendo. Tem construções humanas que você sabe que começou em você, e é você que vai ter que manter. Deus está desfazendo arquiteturas que nós projetamos para estabelecer a sua vontade, porque a sua vontade ela vai crescendo, ela é boa, perfeita e agradável sobre a vida dos filhos. A medida de Deus é transbordante. Tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante para você, mas para isso eu preciso abandonar as minhas construções. Quantas vezes a gente faz as coisas e quer que Deus venha ajeitando atrás? Esses dias um rapaz disse para mim: pastor, eu estou orando a Deus porque eu passei um cheque para 30 dias, ele falou o valor que era bem alto. Eu estou orando para que Deus me dê condições para poder honrar isso. Falei: querido, você dá um cheque no valor que você sabe que não vai ter, agora coloca Deus para resolver o seu pepino. Nem com oração isso vai adiantar, você está fora de propósito. A fé precisa ser inteligente, amém? A nossa fé em ação, ela precisa gerar. Existe um útero espiritual, que aquilo que você está colocando para dentro como semente, uma hora vai brotar. Tudo que você tem recebido como palavra, irá brotar, e pessoas irão se alimentar daquilo que está na sua vida. Você recebe isso? Pessoas irão comer daquilo que você está recebendo hoje. Pessoas serão curadas a partir das suas folhas, queridos. A tua folha será remédio, e o seu fruto será alimento às nações. Essa falsa saciedade tem que ser combatida, porque quando eu digo que eu estou satisfeito, irmãos, vamos ser sinceros, a pessoa que não tem sede e não tem fome, ela vai buscar alguma coisa? Não tem sentido buscar, porque ela acha que não precisa. E essa é a voz do mundo. Você vai querer mais o quê? O que você precisa mais? Aparentemente está tudo bem, as contas estão pagas, os filhos estão bem, e uma lacuna deste tamanho, que nada preenche. Porque onde não há sede e fome de Deus, é um grande vazio que habita dentro do homem.
Se alguém não tem sede e fome, para que buscar? A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus, Ele gera em nós a necessidade do buscar, mas se eu não estou ligado naquilo que Ele está dizendo, então eu me torno somente um zumbi na terra, onde estou vendo os meus dias passarem, mas não acontece mudança, onde eu sou aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Busco satisfazer o mundo, mas quando chega domingo, eu aperto o meu botão de crente, visto a minha roupa de crente e vou na igreja fantasiar uma busca que não existe. A busca pelo Espírito Santo, a fome de Deus, ela só cresce. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você ama, mais você quer amar. Quanto mais você perdoa, mais você quer perdoar. Porque isso não foi gerado por você, foi gerado pelo Espírito Santo, que está crescendo, que está queimando dentro de você. Estamos preguiçosos e obesos espirituais. Essa é a grande verdade. Estamos desse tamanho, inchamos e não temos mais movimentação espiritual, porque achamos que já vimos tudo de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus tem novidade para você, Ele tem surpresa para você. O nosso Deus é o Deus que te surpreende, querido. Então entra nesse ambiente de glória e sinta Ele transformando a sua vida, te tomando no colo, te abraçando e te surpreendendo, dizendo: filho meu, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Preguiça espiritual, preguiça para orar, preguiça para ler a palavra. O homem que não ora não conhece a Deus. O homem que não lê a palavra de Deus é desnutrido. Mesma coisa do que alguém que só come o dia inteiro McDonald's. Ele só incha, mas está doente. Esse ambiente que nós estamos agora faz com que nós estabelecemos o propósito do Pai. Como pedras vivas, nós estamos sendo atritados. Coisas que você não gostaria, que você está passando por cima, é Deus que está te conduzindo e trazendo maturidade para você. Aquilo que você tem que engolir muitas vezes no trabalho ou dentro de casa, é Deus forjando, é o fruto do Espírito sendo estabelecido no seu coração. É domínio próprio, é a bondade de Deus. Isso tudo está sendo manifesto para te tornar uma pessoa, um homem, uma mulher melhor. É isso que está acontecendo. Porque se o fruto do Espírito está em mim, então eu estou crescendo, eu estou fluindo na identidade do Cristo vivo. Por isso, queridos, é necessário a falta, a seca, a violência, para despertar uma busca sincera. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Quando nós olhamos para o mundo aí fora, nós vemos as coisas se multiplicando, a violência, faltas, necessidade, hostilidade, o pecado instaurado, arraigado. Esse ambiente de apostasia é a matéria-prima para que Deus comece um avivamento. Eu vou te falar novamente. Esse ambiente de caos, de apostasia espiritual, de obesidade espiritual, é a matéria-prima para o avivamento. Para aqueles que estão entendendo o que o Pai está dizendo, estão se armando para combater isso aí fora, para trazer pessoas a ouvir a mensagem do reino dos céus.
Nós fomos chamados, o ministério do Cristo vivo era anunciar o ano aceitável do Senhor, é declarar que chegou salvação. No momento desse, onde a terra está sangrando por essa festa carnal, nós precisamos anunciar a salvação, o ano aceitável do nosso Senhor. Declarar a liberdade àqueles que estão cativos. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. E por isso nós precisamos dar a resposta correta àquilo que já começou em nós. Tem sede dentro de você, tem fome dentro de você, então as pessoas que estão à sua volta precisam começar a sentir essa fome e sede também. Mas se não há oração, se não há busca, então você é só mais um, é só mais um número. Deus está gerando um ambiente de seca e de necessidade. 2 Crônicas, o capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: se eu fechar os céus, mandar os gafanhotos destruir as suas lavouras, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: se eu fechar os céus, de forma que não haja mais chuva sobre a terra, se eu enviar os gafanhotos e pragas sobre a terra que consuma toda a lavoura, se, condição, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu vou sarar essa terra e vou perdoar os seus pecados. O que é isso? É o Senhor gerando um ambiente de caos para que haja uma busca por Ele. Falta aqui fora, mas nós como igreja nós precisamos correr para o coração de Deus, onde tem provisão para a nossa vida, para a nossa família. O que estamos buscando aí fora? O Senhor está trazendo algumas faltas, algumas necessidades, para que nós possamos despertar. Quando a gente está passando um momento difícil, o que a gente faz? A gente corre para Ele, não é? Mas será que é necessário sempre que aconteça algo dessa forma para que nós possamos correr? Se a única forma de Deus ter você é essa, então a nossa vida vira num ciclo, sempre tendo que passar momentos difíceis, porque quando nós estamos bem aparentemente, nós esquecemos do Senhor. Para que eu possa buscar esse povo aqui, ele tinha esquecido do Senhor. Então Deus está dizendo assim: se eu mandar as pragas sobre a terra, que não haja mais nada, então se o povo, significa que o Senhor não estava mais ouvindo a oração daquele povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, voltar para mim, voltar a me ouvir, então eu vou abençoá-los, eu vou restaurar a terra, eu vou transformar as suas realidades, eu vou perdoar os seus pecados. Tem pessoas que clamam a vida inteira por cura e não recebe, porque se Deus cura, essa pessoa se afasta e ela não é salva. O que importa para Deus, sabe o que é? É a salvação. Mais do que uma cura, é que você seja salvo. O irmão disse: pastor, a minha vida inteira foi orar para que Deus me curasse dessa enfermidade. Eu falei: você já pensou que essa enfermidade é o que preserva a sua salvação? Talvez, se você estivesse bem, você não estava mais na presença do Senhor. O nosso Deus, Ele sonda os corações. O nosso Deus é onisciente. E o que importa é você ser salvo, é concluir aquilo que Deus deu para você. Eu não sei como você vai chegar no caminho,
Eu não sei como você vai cortar essa linha de chegada, se é aos pedaços, se é sofrendo, eu não sei. A Bíblia diz que tem um caminho que ele é apertado, tem uma porta que também é estreita. Significa que a nossa trajetória nessa terra, querido, é com dificuldade, é com necessidade, mas nós temos um Senhor que é nosso dono, que supre e que nos resgata de todas elas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós não podemos servi-lo somente porque existe uma necessidade. Não, Ele quer que você o sirva porque você o ama, porque você tem sede dEle, porque você tem fome dEle, que não dá para ficar um segundo sequer sem a sua presença. Tem pessoas que vivem nesse ciclo de maldição. Abrir uma brecha desse tamanho, o inimigo tem acesso a tocar, porque deixou de buscar, deixou de clamar, a sintonia com o Pai foi interrompida. Hoje virou moda pregar reino de Deus. O que você mais vê hoje é as pessoas falando sobre reino de Deus, não é? Mas não dá para pregar reino de Deus sem arrependimento. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O arrependimento precede a mensagem do reino. Tem gente que está falando sobre reino de Deus, mas não passou pelo arrependimento. Então, se não passou pelo arrependimento, então não tem reino dos céus. Porque o arrependimento fala de abandonar a prática do pecado. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Será que você tem uma vida de arrependimento ou de remorso? E eu quero te explicar a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso é a culpa do omisso. É alguém que está cheio de culpa e apresenta sempre uma desculpa pelaquilo que não conseguiu fazer. O remorso não tira o peso. Você pede perdão, mas não se arrepende. O arrependimento precisa gerar em nós desespero. O arrependimento é abandono, é deixar de fazer, é deixar de andar, é deixar de falar muitas coisas e reparar o dano que esse pecado causou. Isso é se arrepender. Porque se eu só peço perdão, mas eu não faço nada para reparar aquilo que eu fiz, então ele continua sendo um remorso.